Senhor Jesus, bom dia, mais um amanhecer com Jesus, glória a Deus, que coisa linda, tremenda, a gente poder amanhecer o dia adorando o Senhor, orando, fazendo a vontade dEle, o querer dEle, que é adorá-lo, orar, levar, entregar as nossas vidas para Ele. Louvado seja o Senhor. Então nós vamos falar sobre família, Família estruturada, e a família é presente do Senhor, O projeto de Deus é a família, quão precioso é a família, E eu meditando sobre a família, e assim o Senhor me trouxe, que a nossa família, ela precisa estar espelhada, nele, na sua palavra, porque Ele é o Pai, Ele é o Pai, Ele é o que nos criou, Ele é o que nos formou, que nos fez para a sua honra e sua glória. Então, a família, nós como pai, como mãe, pais quer dizer pai e mãe, precisamos estar firmado na sua palavra, na sua presença, no seu amor, porque nós não, eu digo por mim, nós não tivemos um padrão de família, não tivemos um padrão de como que é a família. Então eu aprendi a ser família, ter família, amar a família, através que eu conheci o Senhor. Porque a família que eu, minha mãe, eu cresci, ouvindo gritos. Então quando eu fazia alguma coisa depois que eu vim para o Senhor, eu achava que o Senhor, Ele só me amava se eu fizesse as coisas certas. Que no dia que eu fizesse as coisas erradas, Ele não me amava mais, Ele não estava mais comigo. Porque a minha mãe, ela só falava gritando, então xingando. Então eu tinha, esse medo de Deus, de que Ele não me amava mais. Então eu aprendi mesmo sobre família, o que é uma família, depois que eu conheci o Senhor, depois que eu vim para a casa do Senhor. E é assim, a gente sabe que com a maioria é isto, A gente nasceu em família desestruturada, família que não conheceu o Senhor, que não sabia amar, que não sabia cuidar, que era só nos gritos, na pancada, na violência. Então, e a gente leva tudo isso para o Senhor. E a gente vê que depois que a gente vem para o Senhor, a gente sabe que não é assim. Sim, o nosso Deus é o Pai que corrige, porque nos ama, como diz a sua palavra. Mas acima de tudo, Ele é amor, Ele é o Pai que nos ama, Ele é o Pai que tem vários tributos, do Senhor, do Senhor como Pai. E é assim que Ele quer que o Pai seja, a mãe seja, que sejam bondosos, que amem os seus filhos, que pratiquem a justiça, que falem a verdade, que andem na verdade, que tenham misericórdia, Então, assim, para a gente saber esses tributos do Senhor, para a gente aprender, para a gente saber como a gente ser família, nós precisamos do Senhor, da palavra do Senhor, de Ele como Pai mesmo, de deixar Ele ser o nosso Pai, de deixar Ele ser o nosso condutor, de deixar Ele conduzir a nossa casa, conduzir a nossa vida, conduzir a nossa família. Então, como diz a palavra do Senhor aqui, Romanos 1:25, por que a família é tão desestruturada hoje em dia? Aqui Romanos 1:25, a qual fala aqui sobre, pois mudaram a verdade de Deus em mentiras e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então a palavra do Senhor, ela foi transtornada, ela foi mudada. A palavra do Senhor é a verdade. Mas o homem, por achar que ele que sabe, ele faz o que ele quer, ele é livre para escolher, transtornou a verdade do Senhor, que é a sua palavra, em mentira, em engano, Quer dizer, absorve da palavra do Senhor só aquilo que é bom para ele. Porém, aquilo que que é correção, aquilo que é direção, o homem não quer. Por quê? Porque ele acha que ele sabe mais que Deus, então ele é o seu próprio Deus. Então,
aí tantas destruições nas famílias. E eu orando e buscando, né, o Senhor. E o Senhor, ele criou a família para se espelhar nele. Ele como Pai, Jesus o Filho e o Espírito Santo. Porque o relacionamento, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles estão na mesma direção, né, no mesmo caminho, tendo as mesmas atitudes, né? O que o Pai fala, o Filho obedece, né? O Espírito Santo, que é o ajudador, está ali junto. Então, é o Senhor, ele criou a família para se espelhar nele, mas como a palavra do Senhor disse, foi mudada, né? A verdade do Senhor. Então, a palavra do Senhor hoje, nós como filhos do Senhor, nós precisamos persistir nela, né? Absorver a maior parte da palavra do Senhor, para que o inimigo não nos engane também. Para que o inimigo não nos engane de que com as lutas, com as dificuldades, sabe? Venha a confusão de que a palavra do Senhor não é tão verdade assim. E a palavra do Senhor, ela é a verdade. Ela é a verdade. Nunca houve um tempo tão propício para a gente cada dia mais se fortalecer na palavra. Orar, buscar ao Senhor. Porque aqui o Senhor diz em Mateus 7:24. Pois todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, a nossa casa, ela precisa estar firmada na rocha que é o Senhor, na sua palavra. Senão a gente não vai permanecer. Senão a gente não vai, né, persistir. Senão a gente não vai ficar de pé na presença do Senhor, buscando a sua vontade. Porque ele diz, né, para a gente escutar, mas para a gente também praticar. Porque aquele que escuta e não pratica, a nossa casa não está na rocha, a nossa casa vai estar firmada onde? Na areia. Porque eu ouço, mas eu não pratico, mas eu não faço, mas eu não obedeço. Eu faço, né, as coisas segundo é a minha vontade, segundo eu acho, segundo eu penso. Mas não, a palavra do Senhor diz para a gente se espelhar nele. Ele como Pai, né? O Pai que ensina, o Pai que instrui, o Pai que trabalha, o Pai que alimenta, o Pai que conduz, o Pai que é aquele que quer o nosso bem, que nos ama como ninguém nos ama, que quer que a gente o ouça, que quer que a gente obedeça, quer que a gente ande nos seus caminhos, porque para o nosso próprio bem, para nós, né, como igreja, aprender a ser família, é necessário a gente, né, obedecer às instruções que o Senhor nos dá, né? O nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso, é Ele quem cuida, é Ele quem guarda, é Ele quem nos ajuda, né? Então, precisamos verdadeiramente, como diz a palavra do Senhor em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é o que? A palavra do Senhor. A estrutura da nossa família, ela precisa estar firmada na palavra do Senhor. Eu preciso ser um pai, uma mãe, igual ao Senhor é. Corrigir quando precisar, amar, cuidar, né? Conduzir, falar, olha, isso aqui você vai precisar melhorar, você vai precisar mudar, porque só a gente obedecendo a palavra. O filho, o nosso filho, ele vai ver a nossa obediência e vai, né? Não vai ser rápido. Porque às vezes a gente quer as coisas, a gente está obedecendo hoje, a gente já quer que aconteça tudo hoje. Mas não é assim que funciona. É um tempo. Então o Senhor, Ele prepara situações, prepara, né, circunstâncias para a gente crescer, para a gente amadurecer, para que os nossos filhos vejam. Por isso que existe tantos, infelizmente, né? Tantos filhos que hoje em dia não honram seus pais. Por quê? Porque os pais também não honram Deus, não honram a palavra do Senhor. Fala uma palavra, fala algo e depois volta, não cumpre. E aí os filhos, né? Nós como filhos, leva isso para Deus.
Porque eu levava, né? Minha mãe, quando a minha mãe, né, ela gritava, e quando eu vim para o Senhor, eu achei que o Senhor, ele era bravo assim também. Ele era bravo que se eu fizesse essas coisas certas, ok. Se eu não fiz essas coisas certas, eu já não era mais amada por ele. E isso é mentira, isso é engano, né, do inimigo. Porque o Senhor continua nos amando sim. Continua nos amando, continua nos instruindo para a gente melhorar, para nós melhorarmos, né? Para nós melhorarmos. Então, a comida de Jesus era fazer o quê? Era fazer a vontade do Pai, daquele que o enviou para fazer a sua obra. Mas hoje os filhos, né? Os filhos, eles não querem obedecer os pais, porque eles acham que os pais, eles não falam a verdade. Por quê? Porque houve muita mentira mesmo, houve muito engano. Então é difícil. Para a gente confiar, né, na palavra do Senhor, é necessário a gente meditar, é necessário a gente aprender, porque eu não confio em quem eu não conheço. Então, Deus como Pai, Ele quer que nós como família, venhamos nos espelhar nele como Pai. Ele é o Pai. O Filho, Jesus, né? Ele quer que nós como filhos sejamos como Jesus, sabe? E o Espírito Santo, sabe? É como se fosse, é uma relação, né? É como se fosse a mulher, sabe? A ajudadora, porque o Espírito Santo, ele é o ajudador, ele é o consolador, sabe? Ele é aquele que intercede. Então a esposa também, ela precisa ser uma intercessora, ela precisa ser uma ajudadora, ela precisa ser uma mulher ao qual, né? Como diz a palavra do Senhor, aquela mulher do coração, sabe? Com um coração simples, com um coração entregue, com um coração que reconhece, olha, né, eu preciso honrar meu esposo, fazer, né, ajudar ele, ser ajudadora, não ser mandona, né, não ser, né, as coisas não podem ser do meu jeito. Precisa ouvir, precisa deixar o esposo ser o cabeça. Então, a nossa família, ela vai ser uma família que obedece a palavra do Senhor quando, né, o Senhor, a palavra do Senhor, nós nos espelharmos nela, nós buscarmos nela, né, aquilo que a gente precisa para a nossa família, para a nossa casa, para nós. Romanos 8:26, ele diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Louvado seja o Senhor. Então a mulher, o homem, a família, né? Os filhos. Mas uma coisa é certa, os filhos não vão obedecer se nós como pais não obedecemos a palavra do Senhor. Porque nós como pai, mãe, nós precisamos nos espelhar na palavra, agir conforme Deus age, fazer conforme Deus faz, para que os nossos filhos, eles venham temer. Se eu não temer ao Senhor, se eu não procurar honrar o Senhor, as minhas filhas, elas não vão fazer. Não adianta eu querer que as minhas filhas façam se eu não fizer primeiro, né? O casal, né, precisa, nos seus momentos de divergência, precisam, né, parar, respirar, dar um tempinho e conversar separado, longe dos filhos, porque senão o filho, ele não vai ter, né? Olha, um exemplo de família, como eu não tive. Eu tive exemplo de família depois que eu conheci o Senhor. E o Senhor falava muito, né, sobre isso hoje em dia. E a gente vê que hoje em dia, como tá difícil, né? Como é difícil a gente ver as famílias que não honram o Senhor, não ouvem a palavra do Senhor. Ouve, né? Muitos ouvem, mas não obedecem. Aí depois tem problemas, porque por causa da desobediência, né? Por causa que não obedece a palavra do Senhor. Então, que pais nós temos sido, né? Aquele pai prudente, né? Ou aquele pai, né? Como o Senhor, né, falou aqui, pai prudente ou aquele pai relaxado? Ah, quando ele crescer ele vai aprender. Quando ele crescer ele vai. Não.
precisa ser desde pequeno, precisa ser desde agora. Porque se agora, né, quando você fala algo com a sua criança de 2, 3 aninhos, e a criança já responde, né, já fala com um tom de voz, se deixar, quando crescer ela vai dizer assim, quem manda sou eu, meu pai e minha mãe não mandam. Então, precisa desde pequeno. Quando crescer melhora, não, isso não funciona. Tem que ser desde agora. Porque se não for cortado agora, quando crescer, vai querer mandar. E hoje em dia a gente vê as coisas, como a palavra do Senhor disse, né, aqui Romanos 1, 25. A verdade do Senhor foi transformada em mentiras. A palavra do Senhor hoje em dia, né, não tem tanto valor assim. Como assim a palavra do Senhor não tem tanto valor assim? É ela que nos instrui. É o Senhor que nos instrui a buscarmos, a fazermos a vontade dEle, o querer dEle, mas é através da sua palavra. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Então, ouvindo a palavra, seguindo a palavra, a minha casa está estruturada na rocha. Quando eu ouço, quando eu obedeço, quando eu ando segundo a vontade do Senhor. Porque hoje em dia muitas as famílias, né, o ser humano ele acha que os valores estão em patrimônio, mas não está. O valor da família, né, a família é sustentada nos valores, né, nos valores que são integridade, respeito, honestidade, verdade, né? Isso são os valores que a gente precisa ter. E tudo isso só vem através da palavra do Senhor, só vem através de nós estarmos na presença do Senhor. Porque nós passamos tantas dificuldades, porque os nossos pais não souberam cuidar. Cuidaram ali na violência, né? Ali batendo, gritando. Mas nós, como aprendemos do Senhor, né? Ele é amoroso, ele é paciente, ele é longânimo, né? Como a gente precisa aprender do Senhor, para a gente saber conduzir a nossa casa, para que a nossa família, né? A família seja verdadeiramente se espelhada na família de Deus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Porque só o Senhor pode nos conduzir, só Ele pode nos conduzir. Mas como Ele vai me conduzir? Se eu andar na sua verdade, né? Se eu andar na sua verdade, se eu andar na obediência à sua palavra, se eu andar na santidade, ao qual a palavra do Senhor diz, sede santo porque Ele é santo, e sem santidade nós não vamos ver o Senhor. Nunca houve tantas contaminações, né? E cada dia mais e mais. Mas aqui o Senhor diz para a gente buscar a Ele, para a gente santificar, se separar, para fazer a vontade dEle, porque a vontade dEle está em primeiro lugar sempre. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Precisamos sim cada dia mais nos fortalecer na palavra do Senhor. E a nossa família, ela precisa estar, né, ser espelhada no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo, onde havia unidade, onde havia amor, onde havia respeito, onde há, né, obediência. O que o Pai diz, o Filho, né, Jesus ia lá e a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. A minha comida, eu vivo para fazer a vontade do meu Pai, não fazer a minha vontade, não fazer o meu querer. Então nós como família, como homens e mulheres do Senhor, filhos do Deus Altíssimo, precisamos aprender, precisamos entregar, precisamos, né, nos espelhar mesmo na palavra do Senhor, andar na sua vontade, no seu querer. Tantas famílias, né, na palavra do Senhor que nos instrui a obediência, né? Como a pastora Andressa ministrou ontem, tremendamente. Abraão obedecia, Abraão ouvia a voz do Senhor, mesmo quando ele, né, não queria, ele achava que ele obedecia. É isso que nós precisamos obedecer, mesmo quando a gente não entender, mesmo quando a gente pensar, né, que algo que o Senhor está falando para nós é algo que a gente não pode. Se Ele está falando, a gente pode sim. Se Ele está falando, a gente pode sim. Então nós, sabe, orando, a gente precisa mesmo estar no centro da vontade do Senhor, amar a Ele, cuidar, né, para que o nosso coração, para que a nossa vida
ela seja, né, por completa rendida ao Senhor. Porque se nós estivermos firmados nele, na palavra dele, porque ele é a rocha, ele é a palavra, ele é o verbo, o Senhor é a direção. Se eu estiver, não quer dizer que nós não vamos ter dificuldade. Não quer dizer que a nossa casa, né, que nós não vamos ter dificuldade com nossos filhos, vamos ter. Porque nós estamos no mundo. Mas uma coisa é certa, se eu tenho no meu coração de honrar ao Senhor, eu sei, e eu creio que o Senhor, ele cuida das minhas filhas, ele cuida da minha casa, ele cuida de mim, porque no nosso coração, na nossa vida, está a adorar o Senhor, honrar a Ele, obedecer a sua palavra. Porque quão maravilhoso é a gente ver famílias que obedecem a palavra do Senhor. Quão lindo é, né? A gente vê famílias que andam na presença do Senhor. Eu e minhas filhas, a gente é uma família que nós temos, né, nos esforçado para obedecer o Senhor. Nos esforçado para obedecer. Porque obedecer por completo, né? Mas nós temos nos esforçado. Então aqui, o Senhor diz aqui, Salmo 127:3, os filhos são herança do Senhor, né? E os filhos do Senhor vêm o seu galardão. Então, os nossos filhos são herança. O que nós estamos cuidando? De que maneira nós estamos cuidando para o Senhor? Porque é do Senhor. Eu estou fazendo para o Senhor. Eu estou cuidando para o Senhor. De que maneira que eu estou cuidando? Quando o Senhor vir pegar de volta, porque é dele, o que eu vou entregar para ele? Nós precisamos, né, nos esforçar para entregar para ele filhos obedientes, né? Filhos que honrem o Pai, que honrem, né? Que obedeçam, que sejam íntegros, né? Íntegros. Louvado seja Deus, sabe? Principalmente o que o Senhor trouxe foi que a minha família, ela precisa se espelhar no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo. Porque só assim a minha família, ela vai estar, né, no centro da vontade do Senhor. Como eu me espelho obedecendo a palavra, andando na palavra, fazendo a vontade do Senhor, né? Obedecendo, andando, né? Como ele me perguntou, né? Me perguntou, como eu tenho sido pai, como você tem sido mãe, né? Uma mãe prudente, né? Temos sido pais prudentes? Temos sido, né? Ou temos sido aquele pai, né, relaxado, porque para agradar o filho, deixar. Para agradar o filho, não, ele é um jovem, ele pode fazer isso, pode fazer aquilo. Ele pode até fazer, mas com a nossa autorização, não. Com, né, a gente compactuando com isso, não. Porque se nós não fizermos isso agora, né, nós não vamos estar, né, cumprindo a vontade do Senhor, o querer do Senhor. E nunca é tarde. Nunca é tarde para a gente mudar, para a gente melhorar. Porque eu tenho aprendido todos os dias. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Que a paz do Senhor seja conosco. O Senhor nos dê sabedoria como Pai. Sabedoria como Pai. Sejamos pais prudentes. Pais que zelem pelo seu filho, né? Que sim, traga o alimento, sim, mas principalmente que instrua os filhos nos caminhos que devem andar, como diz a palavra do Senhor, além em Provérbios 22:6. Porque se eu instruir ele não vai esquecer, porque Deus é bom, em todo o tempo Deus é bom. Louvado seja Deus. Que a paz do Senhor Jesus seja conosco, que nos ajude, que nos dê sabedoria, que o Espírito Santo nos conduza a sermos pais, que os nossos filhos olhem e vejam a imagem do Senhor em nós e através de nós. Louvado seja Deus.